Que Daisy, você não salvou o Daisy, porque eu não estava gravando. Muito obrigado. Eu tenho esse problema. Caiu, na hora que caiu a internet, que eu já fiquei desesperado, falei, cadê? Meu Deus, né? Você fica naquele caos, aí quando voltou, ainda bem. Obrigado, viu, Daisy? Sempre presente aqui conosco. É, Aí, gente, são três pontos que me ajudaram a romper resistências dentro da minha vida. Quando eu tento trazer essa lógica do caos e trazer até com essa questão de essa força maior, né? Quais são elas? Primeiro, sempre tem uma. Eu vou começar da menos importante para mais importante, tá? Sempre tem uma estratégia. E, gente, nós temos muitas. Você vai entrar no Heavy Academy, você vai ter lá a sua estratégia, você tem todo o playbook de venda, você tem playbook de expansão, você tem trabalhando no digital. A gente tem estratégias. Já pegando um gancho aqui, já falando, logo que a gente terminar aqui, gente, a gente vai seguir para todo mundo que quiser aí, com a Andréia e com a Miriam, né, que estão, né, fazendo um movimento e tendo resultados extraordinários com uma Blitz, né? Nós vamos seguir conduzindo aí com muita maestria uma Blitz para vocês poderem, é uma estratégia. Blitz nada mais é do que quando quem não está acostumado com o termo, quando uma série de pessoas se reúnem com o objetivo de fazer o quê? Uma série de contatos, vendas, cada Blitz vai ter um objetivo, mas uma série de pessoas se reúnem para fazer isso, ou seja, fechamento de mês vai ser para atingir as metas. Alguns para atingir 3K, 7K, 15K, outros para afiliado, influenciador 2.0, 3.0 e por aí vai. Então, tenha sempre a estratégia. O que que eu vou fazer, né? O que que eu preciso fazer para atingir o meu objetivo? Eu gosto de dar um exemplo para ficar mais fácil, né? Do emagrecimento. O que que você precisa para emagrecer? Você precisa de se alimentar bem, praticar uma atividade física. A gente sabe, são as estratégias que você precisa, né? Gente, a estratégia por si só ela funciona. Aí que tá o ponto, porque é o menos importante que o mais importante. A estratégia por si só funciona? Não, senão seria muito fácil. Senão seria muito fácil. E aí que entra o segundo ponto, que é a história. Rafa, que história? É a história que você conta pra você mesmo. Como assim? Qual que é a história que você conta pra você todos os dias? Então assim, se você levantou hoje e falou assim, fechamento, não vai acontecer nada. Eu não vou atingir meu objetivo mesmo. Então só vai ser mais um dia. Gente, essa é uma história que você acabou de contar pra você. E olha que interessante, geralmente nós nos contamos histórias, nós somos condicionados e ensinados a isso, e o nosso corpo pede isso. Porque o nosso corpo sempre vai pedir o quê? Nosso corpo sempre vai pedir, nosso cérebro, né? Nosso organismo, ele vai pedir o quê? Sobrevivência, ele vai pedir conforto, ele vai pedir é, ausência de dor, de desconforto, ele vai pedir isso. E aí é muito mais fácil você falar assim, ai, segunda-feira ainda, nossa senhora, esquece, não vai dar, não vai dar bom. E aí você simplesmente deixa quieto. Deixa quieto. Você fala, putz, não vai dar, não vai ser bom, não vou atingir meu objetivo. É, você sabe que ferrou, não vai dar. Então você simplesmente para. E esse parar, ele vem atrelado a essa história, que você se conta para não se frustrar. Gente, no meu primeiro um ano de venda direta, eu vendi produto para minha mãe, minha avó e minha tia que mais compraram com dó do que performance minha. Eu ganhei R$ 3.111 em 12 meses. E todo mês eu me questionava, eu me contava uma história porque eu estava prestes a desistir. E a história que geralmente a gente conta é para nos confortar. Então eu falava assim: o que que eu tô fazendo na minha vida, cara? Eu sou engenheiro, trabalho na maior empresa química do mundo, até que eu ganho bem. O pessoal falou que eu ia empreender, eu tô empreendendo para ter mais liberdade, hoje eu não tenho tempo nenhum. Sábado, domingo eu tô fazendo esse negócio, meu horário livre eu tô fazendo esse negócio, meus amigos me zoam, todo mundo tem uma piadinha para mim. O que que eu tô fazendo, né? Eu ficava me questionando, ou seja, eu estava contando histórias para validar minha desistência no negócio e para me deixar mais confortável.
Que na verdade, a culpa é minha, não tô fazendo aquilo que precisa ser feito, não tô seguindo, tô com medo do julgamento, tô com medo da rejeição. É muito mais cômodo eu voltar para aquilo que já é confortável, para minha zona de conforto. É muito mais cômodo isso, tá? E o terceiro. Então, assim, para se resumir o segundo, que é a história, muda a história que você conta para você que você muda a sua vida. Qual que é a história que você vai contar para você hoje? Hoje eu vou atingir meu objetivo. Eu vou fechar o mês daquele jeito. Todo mundo que eu conversar vai fechar comigo. Já se vê, gente. Já vê você mandando a mensagem, o prospecto respondendo com aquela energia, com aquela convicção, um cliente perfeito. Às vezes você mandando mensagem para um cliente para retomar um acompanhamento, ele falando assim: Nossa, ainda bem que você me mandou mensagem, porque acabam meus produtos, já estou precisando fazer pedido. Aí a pessoa já vai e já compra R$ 1.000 de produto. É isso que você já tem que começar a imaginar. Aí você vai fazer aquele acompanhamento de uma pessoa que vai virar afiliada, ela já responde e fala: Nossa. É isso, já vamos começar, é hoje. É isso. Conta história, tipo, cara, eu consigo, eu vou pegar os meus blocos, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito, eu vou mandar tantas mensagens, eu controlo a minha performance, eu controlo os números. Essa é a história que você tem que contar pra você, tá? E o terceiro é o estado, gente. É o estado emocional que você se encontra. E é o tema de hoje, né? Eu quis trazer essa parte porque eu eu gosto de explicar um pouco ela, porque ela traz um pouco até a respeito da minha vida, que eu fui trazendo essa parte, entendendo, e eu gosto bastante, né? Que é justamente, estou até tentando procurar um negócio aqui que eu queria ver se eu conseguia mostrar para vocês, mas acho que eu não vou achar, não tem problema. É... Acho que eu achei. E aí, gente, a terceira parte, que é a mais importante, é justamente, então, a gente começou. Primeiro ponto, estratégia, tenha sempre uma estratégia. A estratégia por si só não funciona sozinho. Segundo, história. Muda a história que você conta pra você que você muda a sua vida. E o terceiro é o seu estado emocional. Porque uma complementa a outra. Se você não estiver num estado emocional elevado, você não tem como contar a história certa pra você. Você vai contar histórias de vítima, né? De depressão, que é. Eu lembro quando eu comecei na venda direta, o lugar de prospectar no trabalho era no cafezinho. Aí eu fui descobrir que o ser humano é filósofo da tristeza e da tragédia. Por quê? Porque todo mundo que entrava perguntava: E aí, como é que estão as coisas? O cara falava: Nossa, eu não aguento mais. Gente, pergunta para as pessoas no dia a dia, sem ser a galera da hype que tem essa vibe diferente, como é que estão as coisas. A galera fala, nossa, tá difícil, né? Nossa, a guerra, a taxação do Trump, as coisas. É o caos na Terra, loucura, né? Então, o ser humano, ele, por natureza, ele é filósofo da tristeza e da tragédia. Então, se você se deixar impactar, é exatamente o que acontece, né? Gente, para quantas pessoas do seu time você não vai falar? E aí, como é que estão as coisas? Nossa, é o caos, é a tragédia, né? E aí a gente tem que se colocar nesse estado emocional, né? A gente tem que se elevar. E aí, gente, um dos exercícios que eu aprendi, isso que é legal, porque assim, o que é motivação? É aquele motivo que você tem para ação. E eu confesso que muito desse empoderamento, essa coisa, eu não gosto muito, porque eu nunca fui esse cara. Eu sou um cara disciplinado. Eu sou um cara que disciplinei o meu estado emocional. Então, eu sou um cara que, por natureza, penso de maneira positiva. Foi sempre assim? Lógico que não. Lógico que não. Só que eu aprendi que isso também é um hábito, que eu também consigo disciplinar isso. Como que eu disciplinei isso? Gente, quando eu aprendi esse exercíciozinho, eu confesso que eu falei assim, cara, ele parece simples, mas ele não é, tá, gente? Ele parece simples, mas ele não é. E é o quê? Você entender aquilo que te faz bem e aquilo que te faz mal. Olha que interessante. Vocês já pararam para fazer uma lista daquilo que te faz bem e daquilo que te faz mal? O que que te faz bem e o que que te faz mal? Faz uma listinha, pega uma folha, passa não, uma lista no meio, coloca assim, coisas que me fazem bem e coisas que fazem mal. Pessoas que me fazem bem, pessoas que me fazem mal. E lista.
Ah, me faz bem fazer uma atividade física, por exemplo. Eu disciplinei esse hábito. Então, eu acordo 5h30 e vou treinar. Eu acordava um pouco mais tarde, agora com meu filho, quero aproveitar um intervalo aí com ele. Eu sei que ele acorda um pouco mais tarde, tá acordando 7h30, 8 horas, eu vou treinar às 5h30, 5h45, porque eu consigo treinar tranquilo, voltar, fazer 10, 15 minutos de leitura e curtir com ele que ele acorda. Aí fico fazendo, lendo até ele acordar. Então faz, cara, me alimentar bem me faz mal, me faz bem, fazer uma atividade física me faz bem, ter um momento de plena atenção no dia me faz bem. Gente, 99% das pessoas de sucesso, que construíram sucesso na vida, isso é uma estatística que tem no livro do Tim Ferriss, que chama Ferramenta de Titãs, onde ele entrevistou todas as pessoas que tiveram êxito em suas áreas, desde Paulo Coelho, escritor, até medalhista olímpico, Lewis Hamilton da Fórmula 1, tudo. Que essas pessoas tinham em comum? 99% delas tinham algo em comum, que era o quê? Uma atividade de plena atenção no dia. O que significa uma atividade de plena atenção no dia, Rafa? É uma mentalização, é uma oração, é uma visualização. Cada um vai fazer aquilo que se sente melhor, né? Então, por exemplo, quando eu consigo treinar, e obviamente que eu tenho essa disciplina de tentar treinar todos os dias logo cedo, muda completamente a energia do meu dia. Ou seja, é uma coisa que me faz muito bem, que é muito importante para o meu dia, que me deixa num estado emocional elevado, que me faz contar a história correta, e a história correta faz com que eu siga a estratégia que eu desenhei. Entenderam? Lógico, por isso que é do menos importante para mais importante. Porque se eu tiver nessa motivação, se eu tiver essa disciplinação, se eu criar este hábito de estar sempre pensando de maneira positiva, acreditando, com convicção naquilo que eu faço, com aquela crença absoluta, eu conto a história correta. E quando eu conto a história correta, eu faço aquilo que precisa ser feito. Porque esse é o desafio, gente. Se você tiver um descasamento desses pontos, você não faz aquilo que precisa ser feito. Porque você não vê propósito em fazer aquilo que precisa ser feito. Entendeu? Se você se conta, ai, tá difícil, ai, nossa, ó Deus, ó céus e não sei o quê, como que você vai fazer aquilo que precisa ser feito? É impossível, não tem como, não tem, né? É incongruente. Você sempre vai falar assim, não vou fazer. E aí, gente, para poder finalizar e entregar para as meninas aí conduzirem uma blitz maravilhosa com vocês, eu quero fazer uma analogia muito legal para vocês entenderem um ponto muito importante. Quando os espanhóis chegaram em alguns lugares aqui da América Latina, onde tinha incas, astecas, eles encontraram civilizações que tinham uma série de tecnologias avançadas. Eles tinham calendário do ano, eles tinham calendário das estações, eles tinham sistemas políticos, eles tinham um conhecimento avançado de matemática, de astrologia, de uma série de coisas. E quando os portugueses chegaram no Brasil e encontraram os índios, que os índios tinham desenvolvido de tecnologia? A rede, né? Por que isso? Porque os índios viviam dentro de um ambiente que não ausente de desafios. Olha que interessante. Não tem nenhum tipo de catástrofe climática, né? Não tem furacão, não tem vulcão, não tem frio extremo, não tem nada. Tem sol na maior parte do ano, chuva, tropical, caçar é fácil, conseguir alimento é fácil, tudo é fácil. Agora para pensar aí os astecas, os incas e tudo mais. Em ambientes completamente diferentes, onde eles tinham frio, onde eles tinham alguns efeitos climáticos e tudo mais. Por que que eles tiveram que se evoluir tanto? Porque eles tinham uma série de adversidades.
Eu não sei qual que é o desafio, a adversidade que você está passando. Só entenda isso. Se você entender que você seguir esses 3 passos que vão te ajudar a romper resistências, você vai evoluir. Você não consegue evoluir no conforto. Não consegue. Você necessita de desafios. Eles são necessários para que você possa evoluir. Eu desconheço qualquer empreendedor de sucesso que começou um negócio e teve resultado de maneira simples, fácil, sem ele ter que precisar se reinventar, se ressignificar as coisas, ressignificar acontecimento e né, a diversidade diária. Você precisa aprender a dormir no barulho, se você quer ser empresário. Não adianta você desejar a chuva e não querer pisar na lama. É incongruente. Então, faz essa lista, passa mais tempo do lado das coisas que te fazem bem, conta a história correta para você todos os dias, porque aí você faz aquilo que precisa ser feito. E aí, gente, o tempo atrelado a você entregar o seu melhor e trabalhar em cima dos números, não tem como. Não tem como o resultado não ser positivo. É uma fórmula matemática. Assim como qualquer outra fórmula matemática que dá um resultado, você pegar tempo a fazer aquilo que precisa ser feito, entregando o seu melhor, trabalhando em cima dos números, é igual a resultado. Não tem como a fórmula entregar outro resultado diferente desse. E para que vocês possam utilizar uma das estratégias que mais funcionam, eu vou deixar vocês agora com essas mulheres super poderosas para poderem conduzir uma blitz incrível junto com vocês, para que vocês possam